Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a respeito da competência criminal da justiça eleitoral. Bora lá então? Uma primeira noção geral que a gente precisa traçar a respeito da competência criminal da justiça eleitoral é que essa competência está prevista lá na Constituição Federal, no artigo 121, que diz o seguinte para a gente: lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. A competência da justiça eleitoral, aqui para o direito penal, então, ela é fixada em razão da matéria, ou seja, cabe à justiça eleitoral o processamento e o julgamento de crimes eleitorais, aqueles que estão previstos lá no Código Eleitoral. E sendo uma competência fixada em razão da matéria, essa é uma competência absoluta, que não pode ser violada sob pena de nulidade absoluta do processo. Então, a competência criminal da justiça eleitoral está prevista lá na Constituição Federal e é fixada em razão da matéria. Por esse motivo, a competência criminal da justiça eleitoral é considerada uma competência absoluta que não poderá ser violada sob pena de nulidade absoluta do processo. Ok? Uma observação bastante importante que a gente precisa traçar a respeito da competência criminal da justiça eleitoral é a resposta a algumas seguintes perguntas. Por exemplo, a existência de motivação política ou eleitoral, ou a existência de campanha eleitoral, por si só, são necessárias para atrair a competência da justiça eleitoral? E a resposta é negativa. Por si só, essas questões aqui, existência e motivação política ou eleitoral, ou mesmo questões de campanha eleitoral, não são capazes de determinar a competência da justiça eleitoral. E isso é um ensinamento lá do professor Renato Brasileiro. Então, a existência, você fala, o crime foi cometido em momento de campanha eleitoral. Isso por si só não atrai a competência da justiça eleitoral. É necessário que o crime praticado, como a gente já viu aqui no início, esteja previsto lá no Código Eleitoral, ok? Então, muita atenção, gente, quando falarem, o crime foi cometido durante campanha eleitoral, então é da competência da justiça criminal eleitoral. Não necessariamente. Essas questões aqui por si só não atraem a competência da justiça criminal eleitoral, ok? Uma outra observação bastante importante é a existência de infrações conexas, outros crimes que tenham sido praticados de forma conexa com delitos que estão previstos lá no Código Eleitoral. O que acontece se eu tiver infração conexa? Todos serão julgados pela Justiça Eleitoral ou haverá separação dos processos? E aqui, bastante atenção. Havendo infrações conexas de competência da Justiça Estadual, a Justiça Eleitoral ela vai atrair o processamento e o julgamento desses delitos aqui. Já que a competência da Justiça Estadual ela é residual, a Justiça Eleitoral ela atrai o julgamento para essas infrações conexas de competência da Justiça Estadual. Por sua vez, os delitos conexos que sejam da competência da Justiça Federal, da Militar ou mesmo de competência do Tribunal do Júri não serão atraídos pela Justiça Eleitoral. Então haverá a separação dos processos nesse caso aqui. Por que nesses casos haverá separação do processo? Porque essas outras competências aqui também estão previstas lá na Constituição Federal, assim como a competência da Justiça Eleitoral. Então, por esse motivo, havendo infrações conexas com o crime eleitoral, mas que sejam aí de competência da Justiça Federal, Militar ou do Tribunal do Júri, haverá a separação do processo para o julgamento. Só havendo atração, então, no caso de um crime de competência da Justiça Estadual, já que a competência criminal da Justiça Estadual é residual, ok? Ainda, gente, uma última observação bastante importante é que se um crime for praticado em face de um juiz eleitoral, e desde que não seja um delito eleitoral, porque se for um crime eleitoral, ele será julgado pela Justiça Eleitoral, a competência para o julgamento desse delito será da Justiça Federal.
A gente sabe que os juízes, eles não são somente eleitorais. O juiz eleitoral, ele é um juiz estadual ou federal que é deslocado por um certo período de tempo para a justiça eleitoral. Então, quando alguém pratica um delito contra um juiz eleitoral, será julgado pela Justiça Federal. Claro, desde que não seja um delito eleitoral, que aí sim será julgado pela Justiça Estadual. Ok, pessoal? Então é isso que tinha para passar para vocês sobre a competência criminal da Justiça Eleitoral. Espero que tenham gostado e bons estudos!